Isso, vamos lá. Vamos Aí então, alguém quer fazer uma oração? Não um sei, uma agradecimento aí. vibração, um agradecimento? A Rosângela, ou uma delas. É Elas você encerram, que eu tá. faço agradecimento. Ô, Rosângela, eu vou fazer que da outra vez você fez, né? Então, Meu microfone está funcionando? Que eu estou testando aqui e tá. Tá, não tô. tá Ah, sim, a gente tá te ouvindo. Eu vou fazer hoje. Tá. Então a gente agradece, né, a nossa vontade de se reunir e estar aqui para estudar o livro Céu e Inferno, né? A partir de Allan Kardec. E a gente evoca os bons espíritos para que eles estejam presentes, todos aqueles espíritos que nos acompanham, né? Espíritos familiares, espíritos amigos, e nós juntos possamos nos empenhar no entendimento e na prática depois dessas ideias que a gente vai adquirir aqui e analisar. Que assim, Agradecemos a Deus a oportunidade da vida de estar aqui. Assim seja. Então vamos lá, página 107, né? Cada existência é, para a alma, uma oportunidade de dar um passo adiante. De sua vontade depende que esse passo seja o mais largo possível, ascendendo vários degraus, ou permanecendo no mesmo ponto. Nesta última hipótese, terá a alma sofrido sem proveito, e, como é necessário, cedo ou tarde, quitar as dívidas, ser-lhe-á preciso recomeçar uma nova existência em condições ainda mais penosas, pois a uma marcha não removida Abaixo da ajuntou marcha. uma. Tá abaixo? Uma Não, outra. você falou marcha. Marcha, tá. É É mancha. mancha, pois a mancha não removida ajuntou uma outra. Nota. Nos dogmas das religiões ancestrais, o sofrimento físico pela dor e pela tristeza é um castigo pelos erros cometidos anteriormente, na relação de pecado, karma, causa e efeito, ou ação e reação. Segundo as leis naturais apresentadas pelo Espiritismo, as vicissitudes são oportunidades para a evolução do espírito por seu esforço. Mas se ele demora sem aproveitar as vidas, estaciona em seu progresso, sendo uma condição inerente ao sofrimento moral, sensação do espírito. Desse modo, a condição de imperfeição é inerente à condição de sofrimento moral, que cessa com o aperfeiçoamento sério e efetivo, com o arrependimento, a expiação e a reparação. Veja o item 8 do capítulo 8. Veja o item 8 do capítulo 8, acho que é dessa própria obra. Nota da editora. Aqui é interessante, né? Porque ele já coloca nesse último parágrafo, eu achei interessante a gente fazer essa releitura para continuar, porque ele explica que, né, quitar as dívidas CLA, preciso recomeçar uma nova existência em condições ainda mais penosas. Mas essa condição de existência mais penosa é próprio do sofrimento interior dele, né? Pelas imperfeições que ele vem acumulando, bom, ou então cultivando dentro imposto a dele, né? ele, né? É imposto a ele. Ele vai ter que recomeçar pior do que ele estava. Quer dizer, ele não escolhe as provas. Acho que esse é um ponto importante, né? Não é ele Então, é que. isso que eu queria. Eu acho que essa é uma das questões, né? Não, eu Que a só gente. corrigiria, viu, o Satiro, pior. Ah, Não é pior, ele vai estar no mesmo jeito que ele estava. não, não, mas ali, deixa eu ver. Ascendendo vários graus ou permanecendo no mesmo ponto. Nessa última hipótese, terá a alma sofrido sem proveito. Ou seja, ele sofreu e não aproveitou nada. E Sim, como mas é ficou no Sim. mesmo necessário cedo ou ponto. tarde quitar as dívidas, se ele é preciso recomeçar uma nova existência em condições ainda mais penosas. Mas será que Condições, mas não o estado dele. As condições externas são piores, mas Não, não ele. Ele justamente, continua. mas aí, ou seja, você tá no, você piorou de ambiente. Não, a gente tem de pegar e tomar cuidado quando fala piorou, que senão dá uma ideia de decrepitude do espírito. O espírito não piora.
Ele estaciona. Não, no espiritismo eu sei, mas estou falando do purgatório. Não, sim. Isso aqui é a Mas aí visão, ele tá é a falando visão, disso. é a visão católica, em condições ainda mais penosas. Ou seja, se você não aprendeu da primeira, tu vai voltar e vai estar numa condição pior, porque para eles o ambiente é que define o sofrimento das pessoas. É a dor física, inclusive, entendeu? Tanto que eles não difundem. Então aqui diz isso, que vai voltar numa condição pior, não o espírito. É. Segundo os católicos. A gente sabe Isso que por não. visão católica, sim. Pelo que eu entendo, esse parágrafo está referenciando no purgatório, que é a Sim. visão Eu entendi católica que foi também. criada Não pelo é Kardec catolicismo. falando, não. Mas ele coloca encarnação, se ele coloca encarnação, ele está falando do ponto de vista espírita. Aceitando o purgatório como uma coisa menos. Isso. Mas Menos essas condições absurda. mais penosas, elas são no purgatório e não numa vida nova. Tu vai sofrer lá, eu acho. Não, ele não está falando assim, ó, cada Não, tá existência certo, vocês estão para a certos, alma, vocês estão uma certos. então, a reencarnação. Cada existência é para. Aqui ele está falando de espiritismo, tá certo. É espiritismo. Tá certo, tá certo. Desculpe. Aqui é espiritismo. Cada já existência vai é para pro a alma purgatório, uma hein? oportunidade de dar um passo adiante. Da sua vontade depende que esse passo seja o mais largo possível. Assim, nessa última hipótese, ou seja, se eu continuar no mesmo ponto, terá a alma sofrido sem proveito e como é necessário. Mas assim, achei essa visão muito católica. A alma sofrido sem proveito. Então, Sem na proveito. verdade, não, tudo bem. Até aí, tudo bem. A questão aqui que eu coloco é o seguinte. O mais penosa Nós- aí, salvo. Então, assim, olhando pelo espiritismo, é o seguinte: o sofrimento aumentou. Por quê? Eu acho que ele está falando, eu acho que o Kardec está falando uma parte do espiritismo, uma parte do purgatório, uma parte do espiritismo, uma parte do purgatório. Não, essa mas parte eu aqui é acho que o espiritismo. sofrimento, eu acho que o sofrimento aumentou, mas por quê? Primeiro, ele acumula mais, vamos dizer assim, o cultivo de Não, é mais porque ele imperfeições ou insiste no aprofunda. erro. Esse aí eu acho que É, aquela eu evolução insisto de no erro erro. até você virar imperfeição, né? Quanto maior e vai de- sendo, mais você vai sofrendo. E Aí embora nesse- você não, embora o espírito não retrograde, ele também Ele pode sofre mais aumentar sofrimento moral. exatamente, ele pode ter mais porque ele não atingiu né, o determinada Tá certo. evolução e aí ele pode aprofundar aquilo, né? Acho que é isso aí também. Acho que é isso daí, Na né? leitura espírita seria isso. Não é o espírito que retrograde, é o sofrimento dele, porque ele está insistindo no erro. Entendeu? Independente se é um erro ou se é uma imperfeição, ele vai continuar sofrendo e em alguns casos mais, né? Porque ele E tá. aí esse sofrimento vai ficando cada vez pior. Então ele tem essa piora no sofrimento dele. Todo mundo está de acordo com isso? Ou Ele pensa mesmo diferente? cria as condições que. Aí a gente tem que fazer aquilo que o Kardec propôs, que é ressignificar. O que, como É assim? isso que ele trouxe a nota, na verdade. Eu acho que ele se ele traz nessa nota, a editora aqui, né, o trabalho que o Paulo né? fez, eu acho que é justamente para tirar aquela visão da punição. Ele está sendo punido. Nossa, Deus. Aqui, ó. É o que ele fala na nota. É para puni-lo. Inerente eu ao acho que sofrimento moral. Sensação do espírito. Se ele demora... Eu acho que a nota do Paulo está ressignificando, então. Não é ressignificando, ele está E colocando... ele fala para ir lá no item 8, né? Ele fala para ir, veja o a gente ainda vai lá, capítulo né? 8. Era bom a gente ir lá, né? Não precisa, a gente Mas vai aqui- chegar lá. Ele está referenciando naquele capítulo que é essa lei aqui, da imperfeição. O sofrimento é inerente à imperfeição. Agora, Do sofrimento moral, ou seja, quanto mais erro eu cometo, mais imperfeito eu fico, mais eu sofro. Então o sofrimento não é causa externa, o sofrimento vem de dentro de mim, é o que a falou. olha que interessante. Ele coloca o que a gente estava falando, ser-lhe-á preciso recomeçar uma nova existência em condições ainda mais penosas.
Aí na nota ele vem e coloca aqui, desse modo, a condição de imperfeição é inerente à condição de sofrimento moral. Aqui, olha, Sim. quando ele Interessa com coloca aperfeiçoamento. nova existência em condições, pode dar uma ideia de que essas condições são de reencarnação, são materiais. E aqui o Paulo vem e coloca aqui, ó, desse modo, a condição de imperfeição é inerente à condição de sofrimento moral. É isso aí. Ele dá uma interpretação de que, na verdade, essas condições aqui, de nova existência mais penosas, eu simplesmente eu fiquei com uma dúvida, se essas condições ainda mais penosas seriam uma condição, para mim hoje, tá? Relendo o Espiritismo e tudo mais, eu acho que essas condições mais penosas seriam próprias do sofrimento que ele vai carregar intimamente. Porque, como a gente já viu, Será que as não é porque questões ele vai para um mundo físicas... inferior? As Não. condições físicas não importam para o estado Justamente. de felicidade ou infelicidade do É isso espírito. aí. E aí nós vemos, por exemplo, Jesus vindo num mundo que era bárbaro para ele naquele momento, Mas e ele que não isso sofre. não implicou em sofrimento. Justamente. Então, acho que essas condições de maior sofrimento, por mais que a gente tinha uma ideia, talvez essa ideia que a gente tivesse dessas condições fossem mais penosas, talvez muito associada ao catolicismo, porque nós tivemos uma formação católica. Não. Aí, dessas condições exteriores, mas na verdade... Mas eu acho que aqui o que ele Espiritismo fala traz- o que ele fala realmente é espiritismo. Pensa bem, Sim, eu parei, mas continuo insistindo no erro. Eu parei o progresso, mas continuo insistindo no erro. Aí você volta e diz assim, você vai voltar para a mesma condição que você vivia antes. Ou você escolhe isso. Você escolheu. Quando você escolhe voltar, você está se colocando numa situação onde você pode se arrepender e aperfeiçoar. Ou você vai continuar sofrendo. Mas a escolha é sua. Então é uma condição mais penosa. Claro que é mais penosa, mas sofrimento moral. Sim. Não é o eu estou mundo dizendo que piorou. anteriormente, quando eu lia, né, uma questão assim, em condições ainda mais penosas, eu achava que eu interpretava, associava a uma questão da existência física, Justamente. porque eu acho que a gente teve uma influência de formação da sociedade, da nossa visão, Católica. com muita católica, É isso mesmo. não que o Mas texto não é traga isso o que ele fala aqui. catolicismo. Mas não é isso que ele fala. Então, exatamente. Aí, com essa nova leitura, eu queria saber se vocês também chegaram a essa... Exatamente, sim. eu acho que é isso, não é Esse isso? ponto diz exatamente isso, na minha opinião. Eu acho que ele fala, Olha, onde chamou atenção, cuidado que isso aqui é espiritismo, ou seja, você sofre porque você quer. Aí você escolhe vir para o mesmo lugar que vai te trazer sofrimento. Você continua sofrendo se você quer. Então é mais penoso. Você vai continuar penando naquele lugar, naquele sofrimento. Por quê? Mas o lugar é um lugar ruim. Não existe isso. O lugar é igual para todo mundo. Eu olho de um jeito, sabe aquela história do meio copo de água? Ou tá vazio ou tá cheio. Eu olho que tá vazio. Para mim é ruim, entendeu? Mas eu olho como uma oportunidade de, né, quer dizer... Uma questão que eu tenho assim pensado, refletido bastante, a gente sabe que nessa questão de escolha de provas não existe nada que seja determinado, né? E não existe um padrão, né? Os espíritos podem escolher. Mas me parece que guarda mais lógica um espírito que já esteja arrependido, escolher uma prova, né, que seja penosa, para que ele possa realizar a reparação, por exemplo, tá? Então, ele arrependeu, ele expiou através de atitudes que ele possa, e aí ele escolhe Mas assim... Não, sem estabelecer uma generalidade. Eu não sei se você tá pensando assim. Mas cuidado, Deixa eu você só fala, terminar o raciocínio. Tá. Deixa eu só terminar o raciocínio. Então, assim, não me parece que faça muito sentido a gente associar sempre, porque assim, até então que nós vínhamos no Espiritismo, associando a ideia de que pessoas que passavam
problemas físicos, por exemplo, no mundo material, então de fome, tal, eram pessoas que estavam precisando de realizar o arrependimento. Nós vemos muito isso na obra de André Luiz. O fulano veio assim, porque ele precisava se arrepender, não sei o que, tarará, tarará. Eu acho que essa questão hoje não faz sentido. Nenhum. Né? Eu acho que, assim, faz muito mais sentido eu achar que o espírito ele escolheu aquela prova para fazer uma reparação do que eu pensar que foi imposto aquilo para ele se arrepender. Porque se é autônomo, então se é autônomo, eu não posso te impor alguma coisa para que você aprenda, não é verdade? Não, mas é exatamente isso. O que você falou é a visão antiga e ela não é assim. Kardec não ensina isso. Ou seja, o que tem que tirar da cabeça, na minha opinião, é o seguinte: as vicissitudes que nós vivemos, elas são vicissitudes porque nós achamos que são. Vou te dar um exemplo. Você pega dois sujeitos. Um tem pavor de falar na frente da classe e o outro adora falar. Onde é que está o sofrimento? Quem é que vai sofrer mais? E o sofrimento vem da onde? O cara tá sozinho, na frente, falando, olhando e as pessoas olhando. Tem alguém fazendo mal para ele? Não. Então da onde vem o sofrimento dele que não gosta de falar? Seja lá qual for o motivo. É um exemplo simples. Entendeu? Vem de dentro dele. Vem de dentro dele. E o outro que gosta de falar fica alegre, se regozija. Aproveita a oportunidade para aprender. Da onde é que vem a felicidade dele? Vem dele, de dentro dele. Então quem cria as vicissitudes, quando eu vejo vicissitudes, eu não vejo como coisas ruins. Eu vejo como Kardec diz, oportunidades de você se aperfeiçoar. Se você quiser. Se você não quiser, passa em branco, passa neutro. E se você tem um problema ali, é onde você tem a verdadeira oportunidade. Olha, essa é uma situação que eu não me dou bem, mas eu vou me vencer, eu vou fazer tal, vou usar ela para vencer. Aí passa a primeira, você não vou, essa vez não. Ou eu, sabe? Eu não faço nada. E assim vai, até o dia que eu resolvo fazer. Na hora que eu resolvo fazer, óbvio que eu tô tentando me vencer. Mas isso, entende? Não tem nada a ver com o ambiente, com o que está acontecendo. Não tem nada a ver com isso. Bom dia, Rosângela. Também de acordo? O que vocês pensam? Eu queria falar o seguinte, que a gente está lendo o Purgatório, certo? E daí eu vou dizer sinceramente, eu perdi o fio da meada, não estou entendendo nada do que você e o Satiro estão falando. Aí o que eu estou pensando? Eu vou ter que começar de novo, eu depois em particular, para ver se eu pego o fio da meada do que vocês estão falando. Não, a gente está falando do parágrafo. Porque assim, o Kardec ele está falando do purgatório. Aí tem momentos que ele vai falar... Não, esse aqui é o erro que eu cometi. Então, a gente tem que... Rosângela, aqui, ó, esse parágrafo, eu tive esse entendimento inicial. Aí depois eu mudei, eu falei, não é aqui ele está falando, como o Conde chamou a atenção, ele não está falando do purgatório, ele está falando, cada existência é para a alma uma oportunidade de dar um passo adiante. Isso aqui é Kardec falando do Espiritismo. Sim, Tanto sim. que a nota do Paulo é uma nota que se Espiritismo. referencia a um princípio, que é o 8º, de que o sofrimento que nós temos, moral, é inerente à nossa imperfeição. Quanto maior a imperfeição, mais sofrimento. Que é exatamente o que ele fala aqui. Rosângela, no próximo Aí parágrafo... ele fala aqui, numa parte, nesta última hipótese, Isto. terá a alma sofrido sem proveito. Nesta última hipótese qual? Permaneceu no mesmo ponto. É Kardec falando ou ele está falando do purgatório? Não, ele está falando ali, ó. Da reencarnação, falando das oportunidades. Permaneceu no mesmo ponto. Ele não mudou, ele não aproveitou nada. Então ele fala assim, nesta última hipótese, terá a alma sofrido sem proveito. Você sabe que eu acho?
nesse capítulo, ele traz a questão do purgatório, que foi trazida pela igreja, tá? E aí ele explica que ele já tinha Eu explicado acho que ele a está questão do falando da céu. ideia do purgatório aqui, Kardec. Ele não está falando da ideia espírita. Para mim, Não, não. ele fala que, ó, que no próximo parágrafo ele faz um paralelo, tá? Do Isso. purgatório com a ideia espírita e fala, ó, escuta, o purgatório, amigos, é aqui. Vamos chegar aqui É que a isso gente vai mesmo, ler. é isso mesmo. O purgatório é aqui. Então, por isso que ele está, exatamente, ele está trabalhando a ideia do espiritismo Isso. espírita, mas É que assim, eu bem acho que pregado, tem uma confusão que é o seguinte, vamos lá. Quando eu faço uma coisa que não está de acordo com as leis de Deus, eu posso obter prazer, não posso? Não posso obter prazer? Eu posso ficar não alegre. está de acordo, tá? Eu posso ficar alegre, não posso? Pode. Inclusive, aí, esses são coisas materiais que me fazem, que eu me apego e que me levam ao sofrimento, à imperfeição. Por quê? Porque eu faço as coisas buscando alegria e buscando prazer. Mas elas vão contra as leis de Deus. Então eu comecei a acumular sofrimento. Se eu não faço nada e continuo vivendo dessa maneira e não mudo nada, que é o caso que ele bota aqui, permanecendo no mesmo ponto, ou seja, eu insisto em ficar buscando alegria e prazer, seja lá qual for a situação que eu estou vivendo. Aí ele fala, nessa última hipótese, a alma sofreu sem proveito. É verdade, porque não aproveitou nada. Ela não aproveitou para poder mudar a forma dele. Evoluir. Tá? Como é falado na nota. E como é necessário, cedo ou tarde, quitar as dívidas, ser-lhe-á preciso recomeçar uma nova existência em condições ainda mais penosas. Foi o que a gente discutiu, Sueli. Mais penosas. Por que mais penosas? Porque o sofrimento, a imperfeição aumentou. O sofrimento aumenta. Entendeu? Eu tô chegando digamos que eu não cheguei na imperfeição, mas eu tô insistindo no erro. Quanto mais eu erro, mais dói dentro de mim. Pra mim. Então, qualquer lugar que eu esteja vai ficar... Justamente. Será ruim, entendeu? Pois há uma mancha não removida, ajuntou uma outra. Ou seja, eu cometi um erro, aí cometi outro, continuo cometendo erro. Eu vou continuar sofrendo. Isso é Kardec. Aí a nota esclarece isso tudo aí. Conecta com Rosane. E na seguinte, Rosane. Vamos ler o seguinte que ele explica. Posso ler, então? Acho que sim. É, portanto, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja pouco a pouco de suas imperfeições. Em outras palavras, ela se purga, até que esteja pura o bastante para merecer deixar os mundos de expiação e ir para mundos mais ditosos, de onde mais tarde para fruir da felicidade suprema. Nota 65. No início da sua evolução, há imperfeições que são hábitos equivocados criados pelo apego, que resultam em orgulho e egoísmo. Essa responsabilidade pessoal, somente daqueles que escolherem esse caminho penoso, configura a condição de imperfeição e sofrimentos morais, que deverão ser superados pela expiação. Todavia, nos planetas primitivos, há as vicissitudes decorrentes da falta de inteligência para criar melhores condições de vida e conforto, quanto à alimentação, moradia, saúde. Também falta oportunidade para todos progredirem, como educação, trabalho, família. Por isso, todos enfrentam provas, que são oportunidades para o progresso individual e coletivo. São os planetas de provas, de expiação e provas. Eu vou terminar o parágrafo, a gente volta. É muita coisa, o que vocês acham? Quer parar um pouco para conversar de novo? Olha que interessante, o purgatório não é mais, por conseguinte, uma ideia vaga e incerta, é uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos. Então, Rosângela, aqui, eu acho que ele fala que o inferno não existe, essa pena eterna não existe.
O céu, também gozo de ficar fazendo nada o tempo todo lá, também não existe. Mas o purgatório, existe uma relação, É bem isso. É. que é aqui. Não, só que não acontece da maneira de ser um local O físico. purgatório Não ele não é mataram. um lugar. O purgatório ele não é um Exatamente. lugar depois da morte. É um processo. Os católicos colocam o purgatório como um lugar depois da morte, que as almas vai ficar lá esperando o julgamento. Justamente. Agora, Kardec ele está falando assim, ó, se essa ideia existir, esse purgatório é aqui, onde a gente está encarnado. Sim. Exato. É dentro Ó, de ele você, coloca aqui, é ó, dentro tem de um você. outro parágrafo lá embaixo que ele coloca: o purgatório é a realidade. A palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito, razão porque é aplicada mais naturalmente à Terra, considerada como um lugar de expiação do que um espaço infinito, por onde vagueiam os espíritos sofredores ainda, mais que a natureza da expiação terrestre, uma verdadeira purificação. Isso aqui está no parágrafo mais à frente. Não, e Ele está purgar, nos o que últimos é purgar? parágrafos. Purgar é se limpar. Eu acho que não é que está circunscrito ao É planeta buscar a Terra, pureza. mas a ideia do purgatório, exatamente de buscar a pureza, é nos planos de provas e expiações. É isso. Eu acho que é isso que ele quer dizer aqui. Não, é isso que nós fazemos até que nos tornamos espíritos superiores. Só que a diferença é que esse purgatório da Igreja Católica é um lugar. E no Espiritismo ele faz uma analogia perfeita. No Espiritismo, isso acontece dentro de cada um de nós. Nós vivemos em purgatório. Mas aí é que tá. Ele, como é um processo de lapidação da alma, então eu acho que coloca, ele faz uma liga, eu pelo menos entendi que ele faz uma ligação com os desafios que o espírito ele é submetido. Então ele está na carne. Não importa se é a Terra, mas são planos de provas e expiações. Sim. Porque é um processo de Está lapidação. na matéria. Você vive Tá esse na purgatório matéria. quando você está encarnado. Na matéria. Aí tá Eu dentro entendi de você. isso. Não é que está na carne, está na matéria. Não tá na carne. Você vive o purgatório quando o espírito inferior, olha só, porque, como você lembrou bem, quando um espírito superior encarna, ele não vive um purgatório, porque ele já é puro, ele não tem o que purgar, entendeu? Ele não tem o que purgar, e nem todo mundo é obrigado a purgar. Quem é obrigado a purgar? Lembra? Nem todo mundo nós não somos fadados ao sofrimento. Nós escolhemos o que queremos ir para o purgatório. Ninguém obriga a gente a ir para o purgatório. Eu não sou obrigado a sofrer para evoluir. Eu quero sofrer porque eu quero. Porque eu posso aprender as lições de Deus, aprender as leis de Deus sem sofrer. É só fazer, né? É só obter razão, fazer as escolhas certas, vai vivendo bem. Todos passam pela fieira do mal. Você só tem virtude. Você não passou pela fieira do mal. Então, o purgatório... O Kardec ele oferece para nós a ideia de sucessivas encarnações no lugar de purgatório. Não. Também não. Ele fala aqui, ó, portanto, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja pouco a pouco de suas imperfeições. Entendeu? Aí vai ler, continua lendo. O purgatório, aonde vai ficar quem errou menos, e quem errou mais ou menos, e quem errou mais, e quem errou muito. Mas o Rosângela, eles vão continua ser lendo. Tudo igual. Oi? Continua lendo. Então, aí ele continua coloca, lendo. Portanto, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja pouco a pouco de suas imperfeições. Em outras palavras, que ela se purga, até que esteja pura o bastante para merecer deixar os mundos de expiações e ir para mundos mais ditosos, de onde mais tarde parte para fluir da felicidade suprema. Então, mas purga, se olhar lá no dicionário, olha aí, Satiro, o significado. É isso que eu te falei. É limpar-se, buscar a pureza. Então, mas não necessariamente a palavra purga está colocando a alma no purgatório. Não necessariamente. Não, mas não está colocando no purgatório. O que ele está falando é o ato de se purga. Então, ela se purga. O que oferece a ideia de sucessivas reencarnações É o que a gente está vivendo. É o espiritismo.
Mas aí Essas percebe. 600 reencarnações, porque não é a justiça de Deus? Não, Porque pois é, no mas purgatório cuidado não com o tem seguinte. justiça de Deus. Mas se só No você tá. purgatório não há justiça de Deus. Tá, mas Já só que nas o 600 seguinte. reencarnações, há a Horror. justiça de Deus. Eu acho que a gente devia de voltar para o começo do capítulo, que ele fala Também do acho. purgatório, da Também definição do purgatório. Mas segundo o dá toda catolicismo. uma- Segundo Sim, e Pois é. volta para o começo. Volta para o começo do capítulo. Mas lê tudo aqui de não novo, que a gente mas aqui entendeu não é nada. o purgatório do catolicismo. Não, então, para a Rosângela poder entender, acho que ela tem que voltar para o começo, ler tudo de Posso novo, ler? o purgatório. Eu acho Ó, válido, começa de viu? novo. Depois, Tá, O vamos problema é o voltar. seguinte. Não, é porque O que o vocês estão Kardec- misturando tudo. Então, o que o Kardec está fazendo é o seguinte: ele está dizendo que a ideia do inferno é impossível de É ser aceita. Ela é totalmente contra a razão. Penas Já a ideia eternas, do né? purgatório, ela é mais sensata, só que para o espírita, ele tem que interpretar o purgatório. Purgatório é um lugar? Não. O purgatório é como o inferno. É uma condição inerente ao espírito. Não importa onde ele estiver. Isso aí. Onde ele vai estar no purgatório, desde que ele não saiba lidar com as imperfeições dele. Ou ele adquira imperfeição. Sim, mas, Ou seja, se você não adquirir adquiriu- imperfeição, foi a única observação. Ô, Você mas vai o viver problema menos é- no purgatório. O problema que ele está trabalhando é: você estará no purgatório Por enquanto escolha você estiver sua. já preso às suas imperfeições. Tá É bom, isso aí. não é o lugar. Então ele está colocando isso. Ele está aceitando a tese do purgatório, não do ponto de vista católico, mas está dando para ela um conceito totalmente diferente. Isso. Dizendo, olha, é muito mais sensato pensar na ideia de purgatório dentro do que propõem os espíritos superiores. Mas a ideia de purgatório é uma ideia de purgatório diferente daquela proposta do catolicismo, que o catolicismo vai colocar como um lugar determinado. E aqui vai falar, não, é um estágio na evolução do espírito que adquiriu imperfeição. É isso aí. Exatamente. E Vamos você, conversar agora. ô Conde, o que eu ia te perguntar? Você acha que esse estágio ele está associado a planos de provas e expiações? Principalmente. Olha, é aquela história. Ele diz Por aqui exemplo, que tá, né? ela pode estar, mas, por exemplo, Jesus veio com um plano de provas e expiações, não veio? Ah, não, mas ele era um Não, não, espírito. estou pegando um exemplo. Estou pegando Jesus, mas podia pegar um outro de um pouco inferior a ele. Mas vamos pegar Jesus. Esteve no mundo de expiação e prova? Sim, Estava. Ele estava no purgatório? não. Não. É que eu falei, o purgatório tá dentro Entendi. de você, de quem tem imperfeição. Então, Quem tem imperfeição vive no purgatório. Para Sim. aquela imperfeição, vamos dizer assim. Para outras Então, virtudes, então, não é agora purgatório. tem gente que está aqui no mundo de expiação e prova e está sofrendo? Não, Não. não está. Por Sim, quê? Porque ele não está sofrendo. Ela errou, mas não adquiriu sua imperfeição. Não, Se ele não está corrigiu. sofrendo por quê? Porque ele sabe lidar com aquelas condições. Agora, quem não sabe lidar, aquilo lá é um espinho que vai atormentando ele toda hora. Por quê? Porque ele não se livrou. Entendi. Quem está seguindo no caminho da evolução em direção à virtude, percebe, ele está no caminho, está aprendendo, mas está indo em direção à virtude. Ele não está sofrendo. Ele não está adquirindo nenhum erro. Agora, quem eventualmente escolhe num aspecto, escolher um caminho de erro, que te leva aos vícios, à imperfeição, este vai ter a possibilidade de viver o purgatório, vai estar vivendo no purgatório, que é o sofrimento acho- enquanto ele quiser. Ele só colocou, o que o Conde falou é perfeito. Ele só colocou, ele fez um paralelo com o termo ali, ó, o Espiritismo define melhor isso. É uma forma de você definir. Nós vivemos num purgatório? Sim, se você adquiriu imperfeição, você vive num purgatório. E não porque você vive nesse mundo de prova e expiação. Sim. É o que falou, Jesus veio e não passou por E não purgatório devia. nenhum. Quer dizer, não naquela vinda que ele fez. Mas antes, quando ele era inferior, ele passou exatamente o que nós estamos passando. Ele pode ter passado ou não, sei lá, da vida dele, entendeu? Mas ele Perfeito. independe, né? Perfeito. Eu acho Bom, posso que- Deixa eu voltar? ver se a Rô... Só rapidamente.
Eu acho que a gente tem que... vou fazer igual o Satir. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente está usando a ideia do purgatório do mesmo jeito que usa a ideia do umbral. Umbral é uma passagem de um lado que você está para o outro, somente isso. Mas daí o pessoal constrói todo o inferno, com paisagem, com demônios, com tudo. E daí pegar o purgatório e fazer isso. Porque eu entendi, gente, eu entendi isso, que deixa essa ideia de purgatório que o catolicismo criou e coloca sucessivas reencarnações. Mas Então, o que esse negócio de falar, tem que estar no purgatório... Mas é Kardec purgatório que diz isso. gente, Kardec não tá propõe. certo. Mas Kardec propõe isso. O Não tá purgatório não é mais, por conseguinte, no caso do Espiritismo, uma ideia vaga e incerta. É uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos. É assim que é. Agora, se você não quer usar o Mas termo daí, nas purgatório, sucessivas... usa a teoria moral. Nas sucessivas encarnações, onde é que a gente está? Onde que a gente habita? Posso acolher a... De provas e expiações. Sim, é a mesma coisa. De provas e expiações. Então, a gente não está no purgatório, a gente está nos mundos de provas e expiações, sujeito às encarnações, né? Isso. Em sucessivas encarnações. A gente não está no purgatório. Não, eu não disse que nós estamos, Rosângela. Eu disse que Ele quem fez quiser, Eu quem for entendi. imperfeito, se coloca num mundo parecido a um purgatório. Não que o mundo seja o purgatório. Ninguém disse isso aqui. Nós não vivemos num purgatório. Se você adquiriu imperfeição, você vai ter que se purgar. É isso que ele diz. Aí onde eu me purgo... No sentido da palavra, e não de purgatório que a Igreja Católica inventou. Senão a gente Não. Mas ele está significando o purgatório para o Espiritismo, só isso. Separa as coisas. Esquece o purgatório da Igreja Católica. Aqui ele está dizendo... Eu acho purgar, usar a palavra purgar, ok. Usar purgatório. Vamos voltar? Eu acho que a Rosângela falou e é bom. Eu vou lendo rapidinho aqui de volta. Tudo bem? Sim. E aí Para ajudar ela a entender. Aí a gente passa depois aqui para frente. Aí eu vou lendo. E aí qualquer coisa vocês interrompam, mas aí a gente para. Aí depois nós retomamos a partir. O purgatório. O Evangelho não faz nenhuma menção ao purgatório, que foi admitido pela Igreja somente no ano de 593. É seguramente um dogma mais racional e mais de acordo com a justiça de Deus que o dogma do inferno, porquanto estabelece penas redimíveis e menos rigorosas para as faltas de gravidade moderada. O princípio do purgatório está, portanto, fundamentado na equidade, uma vez que, comparado à justiça humana, representa a detenção temporária a par da condenação perpétua. Que se pensaria de um país que tivesse apenas a pena de morte, tanto para crimes quanto para simples delitos? Sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas extremas: a felicidade absoluta ou suplício eterno. Nessa hipótese, o que seria das almas culpadas somente de faltas mais leves? Ou elas compartilhariam da felicidade dos eleitos, sem serem perfeitas, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos, sem que tivessem cometido graves males? O que não seria mais justo, o que não seria justo e nem racional. Mas a noção do purgatório devia forçosamente ser incompleta, dado que, conhecendo apenas a punição pelo fogo, fizeram dele uma miniatura do inferno. As almas aí também ardem, mas com um fogo menos intenso. Tendo o progresso incompatível com o dogma das penas eternas, as almas não saem do purgatório por conta do seu desenvolvimento, mas em virtude das preces que se fazem ou se mandam rezar por elas. Deixa eu fazer uma parte aqui. Percebe que esse purgatório católico é um lugar de sofrimento físico. Sim. Não tem nada de moral aí. É físico o sofrimento. E não tem evolução.
É Não, igual não no tem inferno. evolução. No Exatamente. inferno é sofrimento físico. Daí ele fala que Ele é lugar sem purgatório sofrimento. é igual, só com fogo menos intenso. Não, justamente, é o inferno menos intenso, é sofrimento físico. E A ele ideia está católica dizendo é aqui, essa. então, que para você sair desse lugar, você precisa de preces, e que as preces são pagas. Aí Então, sim você vai ser salvo. Aí sim você vai. Aí ele está sim. comparando. É o que vem ele já agora, é o que comparou. vem agora. Então, ele está comparando as ideias do céu, do inferno, a racionalidade dessas ideias e do purgatório. Que o purgatório poderia ser uma hipótese mais de acordo com o que se passa com a vida humana, de você fazer. Você sofrer. De você ir para em vez de sofrer eternamente, ter a oportunidade de reverter essa situação. Ou mas aqui, pela igreja, você só reverte isso se você pagar. É isso aí. Aí Perfeito, Rosângela. aí agora ele vem falar, depois ele vai falar que talvez essa ideia de purgatório, de você ir para algum lugar. Ele está explicando no começo o que é o purgatório católico. Mas ele está dizendo que essa ideia de purgatório é mais aceitável Sim. do que a ideia do inferno, que você fica eternamente nesse lugar, a ideia do céu, que você fica eternamente, entendeu? Tem os eleitos. A mesma coisa, nenhum nem outro. E quanto poderia ser mais viável você pensar que você vai para um lugar que você pode ter a oportunidade de se melhorar e ir para outro melhor, né? Ir para o céu, ou se não se arrepender, ir para o inferno. Seria um pouco mais justo, menos cruel que a ideia das penas eternas. Mas na igreja tem esse porém, de que você tem que pagar, né, de acordo com a quantidade de preces que você faz. Você só sai de lá pela quantidade que o outro faz. Ou dinheiro, né? Ou então você compra, né? Então, sim, mas aqui ele está dizendo que você, mas em virtude das preces que se fazem, ou se mandam rezar por elas. Vamos chegar lá, vamos continuar lendo então. Então, manda rezar missa também, né? Que é paga. E assim, então, uma peculiaridade também do purgatório é que lá estão pessoas que cometeu crimes graves e pessoas que cometeu simples delitos. Tá tudo no mesmo lugar. Uma criança que mente vai para o inferno. Tá tudo lá no purgatório. E uma criança que não é batizada também fica vagando por aí. Se ela não for batizada, vai para o inferno. Aí o purgatório ameniza. Então, aí foi criada, a ideia foi criada para amenizar essa e dar uma chance de você comprar a sua seu lugarzinho no lugar melhor. Eu acho que ele traz exatamente essas questões diferenciais do entendimento do espiritismo para o católico, mas ele traz também um ponto de similitude. Aonde que a gente parou, ele estava trabalhando na similitude. Justamente, aqui ele está descrevendo não que ele estava falando que a gente vive num purgatório, mas ele estava trazendo as similitudes do que é da ideia com o espiritismo, mas não é a mesma coisa. Justamente. Aí vamos lá. Se a ideia original era boa, o mesmo não se dá com as suas consequências pelo abuso a que deu origem. Com as preces pagas, o purgatório tornou-se a mina mais lucrativa que o inferno. Nota: na Idade Média, difundiu-se o medo das penitências longas e severas, pois, segundo o dogma, a confissão removia a culpa pelos pecados mortais, mas o mal causado deveria ser penitenciado. A indulgência é a remissão da pena temporal devida. Inicialmente, ela consistia em peregrinações, donativos e boas obras. No final, ocorria a venda abusiva do perdão, culminando com a contestação de Lutero na Reforma Protestante, nota da editora. O lugar do purgatório nunca foi estabelecido, nem a natureza das penas ali sofridas claramente definida. Estava reservado à nova revelação, preencher essa lacuna, explicando-nos as causas das misérias da vida terrestre, cuja justiça somente a pluralidade das existências poder nos ia demonstrar. Aqui ele começa a fazer a similitude. Essas misérias resultam necessariamente das imperfeições da alma, pois se fosse perfeita, não cometeria erros e não teria de sofrer-lhe as consequências.
O homem que fosse sóbrio e moderado em tudo, por exemplo, não seria vítima das doenças que resultam dos excessos. Na maioria dos casos, ele é infeliz neste mundo por sua própria culpa, mas se é imperfeito, é porque já não o era antes de vir para a Terra, onde espia não apenas as faltas atuais, mas as faltas anteriores que não foram reparadas. Sofre numa vida de provas e sofrimento imposto a outros numa outra existência. As vicissitudes que o homem experimenta são simultaneamente um castigo temporário e uma advertência quanto às imperfeições de que se deve desfazer para evitar desditas futuras e progredir para o bem. São para a alma as lições da experiência, rudes lições por vezes, mas tanto mais proveitosas para o futuro, quanto mais profundas as impressões que deixam. Essas vicissitudes ensejam lutas incessantes que desenvolvem as forças da alma, assim como suas faculdades morais e intelectuais, fortalecendo-a no bem, e de onde ela sai vitoriosa, se tiver força para sustentá-las até o fim. Nota 63. A doutrina espírita dá um novo significado às vicissitudes da vida terrena. Enquanto nas religiões eram compreendidas como castigos divinos pelas faltas cometidas pela alma criada perfeita por Deus, o Espiritismo demonstra que os espíritos humanos iniciam simples e ignorantes, ou seja, sem o desenvolvimento da vontade, livre escolha e razão e inteligência. Desse modo, os espíritos imperfeitos fazem uso das vicissitudes como oportunidades para desenvolver suas faculdades por meio de centenas de vidas. Primeiro, a consciência de si, a inteligência racional. Por meio dela, o domínio da vontade, que, escolhendo com referência das leis presentes na consciência, conquista o livre-arbítrio e o senso moral. Naturalmente, todos os espíritos e todos os planetas tornam-se felizes. Com a evolução, as vicissitudes abrandam-se. Todavia, um espírito superior pode reencarnar entre os mais simples para, em missão, servir como exemplo e impulsionar o progresso. Nota da editora. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiosa e triunfante, como um soldado que retorna da batalha para receber a palma gloriosa. Cada existência é para a alma uma oportunidade de dar um passo adiante. De sua vontade depende que esse passo seja o mais largo possível, ascendendo vários graus, ou permanecendo no mesmo ponto. Nesta última hipótese, terá a alma sofrido sem proveito, e como é necessário, cedo ou tarde, quitar as dívidas, ser-lhe-á preciso recomeçar uma nova existência em condições mais penosas, pois a mancha, eu lendo de novo a marcha, pois uma mancha não removida ajuntou uma outra. Nos dogmas das religiões ancestrais, o sofrimento físico pela dor e pela tristeza é um castigo pelos erros cometidos anteriormente. Na relação de pecado, karma, causa e efeito ou ação e reação. Segundo as leis naturais apresentadas pelo Espiritismo, as vicissitudes são oportunidades para a evolução do espírito, por seu esforço. Mas se ele demora sem aproveitar as vidas, estaciona em seu progresso, sendo essa condição inerente ao sofrimento moral, sensação do espírito. Desse modo, a condição de imperfeição é inerente à condição de sofrimento moral, que cessa com o aperfeiçoamento sério e efetivo, com o arrependimento, a expiação e a reparação. Veja o item 8 do capítulo 8, nota da editora. E é, portanto, nas sucessivas encarnações
que a alma se despoja pouco a pouco de suas imperfeições. Em outras palavras, ela se purga, até que esteja pura o bastante para merecer deixar os mundos de expiação e ir para mundos mais ditosos, de onde mais tarde parte para fruir da felicidade suprema. No início de sua evolução, há imperfeições que são hábitos equivocados criados pelo apego, que resultam em orgulho e egoísmo. Essa responsabilidade pessoal somente daqueles que escolherem esse caminho penoso configura a condição de imperfeição e sofrimentos morais, que deverão ser superados pela expiação. Todavia, nos planetas primitivos, há vicissitudes decorrentes da falta de inteligência para criar melhores condições de vida e conforto, quanto à alimentação, moradia, saúde. Também falta oportunidade para todos progredirem, como educação, trabalho e família. Por isso, todos enfrentam provas que são oportunidades para o progresso individual e coletivo. São os planetas de provas e expiações, nota da editora. O purgatório não é mais, por conseguinte, uma ideia vaga e incerta. É uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos. Ele está nos mundos de expiação, e a Terra é um desses mundos. Nela, os homens espiam o passado e o presente em proveito de seu futuro. Mas, ao contrário da ideia de que se tem tradicionalmente do purgatório, depende de cada um abreviar ou prolongar sua permanência aí, segundo o grau de adiantamento e pureza a que se chega pelo trabalho sobre si mesmo. Saímos desses mundos não porque tenha chegado a termo nosso tempo, ou pelo mérito de outros, mas em razão do nosso próprio mérito, segundo as palavras do Cristo, a cada um conforme suas obras. Palavras que resumem toda a justiça de Deus. Eu acho que agora ficou claro, né? Toda essa questão que ele vem desenvolvendo, e aí ele traz pontos de encontro e pontos que são diferentes, bem diferentes do entendimento aí da Igreja Católica. E ele aproveitou a palavra purga, né? De se purificar, de purgatório, local onde se purifica, onde se, né, Justamente. se limpa. Ele ressignificou o termo. Então. Ele ressignificou o termo, dizendo, não, pode existir um purgatório se você adquiriu imperfeição e ele está dentro de você somente, não está em lugar nenhum, é você. Que você que se coloca numa condição que você vive como se você vivesse na matéria num purgatório, sofrendo. Ou seja, ele falou, o purgatório é dentro de você. Ele ressignificou, trazendo filosoficamente para dentro da gente, que é o que a moral autônoma nos ensina, né? Quer dizer, é a cada um conforme suas obras. Fez cagada, vai sofrer. Não fez, vai em frente e não vai passar pelo purgatório. E daí ele fala, né? Mas ao contrário da ideia que se tem tradicionalmente do purgatório. Então, lá, as pessoas só vão sair de lá por preces, por dízimo. Não tem evolução, né? Confissão, né? Elas ficam dependendo de outros. Agora, aí, com o espiritismo, não. Depende de cada um abreviar ou prolongar a sua permanência aí, segundo o grau de adiantamento e pureza a que se chega pelo trabalho sobre si mesmo. Sobre si mesmo é que a deixa. Senão você vai cair, nego tiro sobre si mesmo, e aí você tem o bônus hora no espiritismo, entendeu? Pois é. Faça aos outros que você ganha bônus hora. Aí você chega lá em Nosso Lar e compra uma casinha com bônus hora. Ou seja, é o que você faz aos outros. Não é sobre você. Ou o que os outros fazem para você. Lembra aquela cena do Nosso Lar do filme? Que a mulher orou tanto pela pessoa, né, pelo André Luiz, que fez bem a ele. Ou seja, foram as preces dela que salvaram ele, que ajudaram ele. Né? Ou seja, e se você ficar bonzinho aqui no Nosso Lar, você vai ganhar bônus hora. Aí você consegue comprar uma casinha para tomar aquela sopa, que não é sopa, né? É água, né? Para tomar.
Essa, Aquilo- ô Satiro, Então, essa visão do André Luiz, essa visão do André Luiz em relação à prece que foi feita para ele, é igrejista, ele era católico. Não, é pouco pior, ele é quase um Agora, papa. a Ele gente virou quase um olhando, a papa. gente observando aqui, a gente observando e tendo entendimento a eficácia da prece, segundo o Espiritismo, o que a prece fez para ele? Fortaleceu ele no momento que ele permitiu. Ele se sentiu forte para Pois falar mas assim, a deixa eu prece... erguer a cabeça e entender o que é que está Isso. acontecendo comigo, aonde eu estou, o que eu posso fazer. Aí ele ergueu a cabeça e mudou de atitude. Tanto que ele viu os amigos espirituais que estavam perto dele, o tempo todo ele pegou e viu. Porque naquele momento ele falou para ele mesmo, eu vou levantar a cabeça, eu quero saber Justamente. o que está acontecendo, eu não vou ficar Depende, aqui. é isso mesmo. A prece verdadeira, ela ajuda, me ajuda, quando alguém ora para mim, ela me ajuda a me soerguer. Mas eu tenho, para me soerguer, eu tenho que querer. E é no momento Eu é que faço o soerguimento, quero não é os me outros. soerguer. Não são os outros que fazem o soerguimento, sou eu que faço o soerguimento. Aí é muito sutil a diferença, mas é brutal. É brutal a diferença, eu acho. Entendeu? Quer dizer, né? Quer dizer, é muito bom você ter alguém querendo que você fique bem do seu lado. Olha, né? Qualquer pessoa. Olha, eu quero que você melhore, faz alguma coisa, faz isso. Não deixa de ser uma prece que estou fazendo para você. Agora, não adianta de nada se você não quiser mudar, não quiser fazer diferente, não quiser agir, botar em prática. Não é ficar falando, é botar em prática. Ah, não, concordo, vou fazer, isso aí é bom, temos que fazer, mas não faz nunca. Então não adianta. Não adianta. Mas é muito doido. Eu lembro quando eu era criança e meus pais brigavam muito, né? E eu tinha uns 7 anos de idade, 8. Aí eu ficava fazendo prece, né? Prece que eu sabia, né? Pai Nosso. Isso. Aí eu falava assim, eu vou fazer tantas preces Pai Nosso e tô pedindo para meus pais parar de brigar. Eu fazia e não adiantava. Eu continuava brigando. Aí agora que eu sou adulta, eu entendo. Eu falo assim, não adiantava as preces que eu fazia. Eles é que tinham que querer parar de brigar. Não eram as preces que eu fazia. Mas olha só, Rosângela, talvez as preces que você tenha feito tenha te fortalecido para passar por isso. Com certeza me fortaleceu, porque no momento que eu estava fazendo a prece, na minha ingenuidade de criança, eu estava sendo fortalecida para passar por tudo que eu passei. Para passar por isso. Até a minha vida adulta e eu escolher a minha vida que eu quero. Não, eu lembro da minha avó fazendo oração. Minha avó, as duas, mas a paterna, muito mais. Aquela que orava 50 vezes por dia, né? Ia dormir orando, né? E hoje eu tenho certeza de que aquilo era para que ela, você falou, é para que ela ficasse mais. O mínimo que ela conseguia era continuar forte, entendeu? E perceber o que ela podia fazer. E quando ela convidava a gente para orar na refeição, fazer uma oração, é por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que vocês podem perceber e fazer a coisa diferente. Como ela não sabia dizer, ela orava. Tipo assim, ilumina, né? Aquele negócio. Ilumina a cabeça do meu filho, do meu neto, da minha nora, né? Que era minha mãe, para que eles façam a coisa certa. Aí entra aquele negócio da coisa certa, né? Para que eles façam a coisa certa, para que eles tomem as decisões, para que eles ajam segundo Deus quer que haja. É a maneira que ela tinha. Quer dizer, e aí você percebe isso, que ela era uma mulher muito forte, que resistia às maiores pancadas que tinha, desde doença até problemas de família. Ela, sabe, meu avô morreu 1 ano antes de eu nascer, então ela tocou a família durante, sei lá, 40 anos, ela tocou a família, né, pelo menos, sozinha, né? Você imagina, uma mulher do interior de Minas, né? Naquela época, tudo, tocou a família, sabe? Mudou, foi para a capital. Meu avô não foi para a capital. Meu avô morreu na fazenda. Entendeu? Então, assim, você vê o quanto de força que uma pessoa pode tirar da sua vontade, né? Que é fé, né? Fé é vontade. Mesmo seguindo aquilo. Então,
Eu acredito nisso, nesse sentido, mas o que você falou é certo, Rô. É a nossa vontade, é o que a gente quer fazer, e não, não, vou orar para você ficar bem. Cuidado, que você, sabe, e nem para pensar como é que tá tocando a vida, né? Aí não sei. Legal. Satir, eu penso que às vezes a pessoa chega tão no fundo do poço que ela precisa que alguém estenda a mão e tire do poço. Isso. Então é relativo isso, não é que não tenha vontade. É que às vezes ela chega tão... são todos esses lados... A gente não pode generalizar. Não, mas assim, amiga, Eu acho eu não que tô às vezes mas eu não a pessoa generalizei. chega tão no fundo do poço que tem que ter alguém para puxar, para que ela Mas possa eu não disse que não. encontrar. E não é que ela não tenha vontade, é que não vai, precisa de apoio. Pois é, amiga, mas assim... para sair do estado que está. Mas assim, isso daí, na minha opinião... É falta de vontade. O mecanismo, segundo o que a gente estudou na moral autônoma, é o seguinte, não é questão de falta vontade sim, enquanto a pessoa não quer fazer por ela. Aí um monte de gente está tentando ajudar e a pessoa quer continuar no prazer e na alegria, como eu dei o exemplo. Chega um momento que o sofrimento é grande. Aí quem estender a mão para ela, seja com uma prece, seja com o que quer que seja, naquele momento ela quer pegar. Mas se ela não quiser pegar, ela não sai dali. Eu não consigo tirar alguém daquele caminho. É isso que está dizendo aqui. A cada um conforme suas obras. O mérito é individual, é da pessoa e não de fora, mas em razão do nosso próprio mérito, ou seja, chegar do termo nosso, ou pelo menos pelo mérito de outros, mas em razão do nosso próprio. Ou seja, os outros podem fazer o que quiser com você. Se você não quer sair daquele lugar, você não vai sair daquele lugar. Não quer dizer que você não deva buscar ajudar os outros. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que depende de mim querer ajuda. Enquanto eu não quiser, você não me tira do buraco. Agora, isso não quer dizer que você não vai ajudar. Isso não quer dizer que você não pode tentar me ajudar. Quer dizer que você não pode botar esperança de que a sua ajuda vai surtir algum efeito. Se eu não quiser. Esse é o ponto que Kardec coloca aqui. É mérito próprio. Eu tenho que querer me ajudar. Isso aí acho que no Espiritismo está claro. Senão você cai naquela de algo externo a mim vai me ajudar. Não vai. Não vai. Se você não quiser, você não sai daquele lugar. Você vai viver ali. Está dito aqui nesse parágrafo. Mas eu acho que o que a Rosângela trouxe aí é aquela questão da cooperação, né? Né? Mas lógico que essa questão da cooperação, o espírito ele só vai ajuda que muitas vezes, né? Ele tem que querer cooperar, né? Ele tem a vontade dele, mas acho que é isso que ela trouxe, que é a questão da cooperação. Eu estou falando de questão daquela depressão profunda, e você sozinho você não tem força, você precisa de um apoio, de uma terapia, de uns remédios para poder remédio até químico até voltar. Mas eu vou te dar um exemplo prático. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu tenho um amigo meu hoje que sofre de síndrome do pânico. Não há o grupo todo, e tem até psicólogo envolvido, nós estamos tentando envolver, até a Juliana nós estamos tentando envolver, já. E nada muda na cabeça dele, na vida dele. Não adianta você empurrar o cara, puxar o cara, levar o cara, pagar pro cara, porque ele não quer. Então o atual estado dele hoje é de depressão e ele não quer sair desse estado. Mas você está dentro da cabeça dele para saber se é isso mesmo? Mas eu não estou julgando ele. Generalizar. Rosângela, eu não estou generalizando. Estou dizendo o seguinte: todo mundo, a família dele, os amigos dele, todo mundo está tentando ajudar ele para que ele faça tratamento, para que ele vá no psicólogo, para que ele tome o remédio, para que ele faça terapia. E não é de uma semana para cá. Já tem anos. Anos. E não adianta. Por quê? Porque ele não vai na terapia, ele não vai na terapia, ele vai no psicólogo, paga o psicólogo, pagam para ele o psicólogo, já foi várias vezes, dá o remédio, ele não faz os exames, ele para de tomar os remédios. Ou seja, se a pessoa não quiser, esse é um excelente exemplo. Real.
Tá aí o cara. E ele só está piorando ao longo dos últimos 5 anos. A vida dele... olha, no momento ele é um ermitão trancado num quarto. Porque ele não consegue nem mais sair. No máximo para comprar um pão e voltar para casa. Não adianta. Porque a Juliana falou para mim, Satiro, eu acho até que vocês podem até conseguir que ele marque e compareça uma terapia comigo. Mas ó, do jeito que você está fazendo, nós estamos tentando já quase 1 ano. Ela falou para mim, a Juliana, ele vai comparecer a 1 ou 2 e depois vai dizer que não deu certo e vai parar de ir. Então não adianta, ele vai comparecer e não vai mudar nada. Ele vai comparecer para deixar a gente feliz. Para fingir. Ou seja, enquanto ele não quiser, não adianta. Você não tira o cara da depressão. É nesse nível. Mas, exatamente, mas existem pessoas que aproveitam as oportunidades. Não, eu não estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Essa é uma não exceção. é. Mas é isso que eu disse. Não tem discussão aí. O ponto é, eu devo sempre oferecer ajuda. Eu continuo tentando ajudar o cara. Agora, eu não tenho esperança de que eu vou tirar ele desse buraco. Sim, não. Eu não vou tirar. Ele só vai sair pelas pernas dele. Então, não confunde. Eu acredito em ajudar o próximo. Nós temos que ajudar o próximo. Agora, a ajuda a ser recebida e usada pela pessoa só depende dela. Só, não adianta. Em qualquer situação que você narrar, a pessoa pode reverter tudo, jogar fora ou não usar nunca aquela ajuda. O importante é a gente perguntar para ela, sempre perguntar para ela, você quer ajuda? Como que eu posso te ajudar? Se ela fala assim, ó, eu não quero ajuda e ninguém pode me ajudar... Mas, amiga, é mais complexo. Ele pede ajuda. Aí você aponta ajuda, ele não quer. Ele quer ajuda que ele está pedindo, não a que você está oferecendo? Não, ele já tentou várias. A gente já deu... Amiga, são anos fazendo isso. É um excelente exemplo. Ainda ontem teve mais um capítulo dessa história. Ou seja, a pessoa não sabe nem o que quer. Tá no ele está no nível de ansiedade, que ele tem ansiedade, depressão e síndrome do pânico. A doença dele é síndrome do pânico, que nasceu da ansiedade. Por consequência, ele tem depressão, comorbidade. Então ele tem tudo. Ele acorda deprimido e acaba o dia ansioso quando não está em crise do pânico. É assim, é terrível. Você não imagina o que o cara faz com a vida dele. Entendeu? É quase que um tiro diário no pé que ele dá. E aí a vida dele só piora. Isso ao longo dos últimos 5 anos, hein? Aí você fala assim, não deram ajuda para ele, não? A família inteira dele, em 2, 3 cidades, agora já está envolvendo o filho dele no Rio de Janeiro, que vai levar ele para o Rio. Mas adianta o filho pegar ele lá no interior da Bahia, levar de carro, porque ele não anda de avião, ele mal anda de ônibus sozinho. Talvez ele vá de carro para o Rio de Janeiro, botar na frente de um terapeuta, se ele não quiser fazer terapia. Não adianta. Foi o que a Juliana falou. Só tira cuidado que isso necessariamente não vai funcionar. Porque ele não quer. Há quanto tempo que nós estamos tentando fazer? Olha, ele já marcou umas 50 consultas, ele marcou, com a Juliana. E não foi a nenhuma. Há mais de 1 ano que a Juliana está tentando ajudar. Eu falei, Juliana, eu pago. Diz para ele que é de graça, para não ferir o orgulho dele. Eu pago. A família paga. Qualquer um paga. Bota o preço que você quiser, a gente ajuda. Agora, ele não vai. Aí, entendeu? Como é que você faz? Se a pessoa não quer, a verdade é essa. Não aprende. Eu vejo isso em todo lugar. Eu vejo isso em mim. Você vai tentar me ajudar. Se eu não quero me ajudar, esquece. Eu viro para a pessoa e falo assim, desiste porque eu não quero fazer isso. Eu acho que você está certo, está perfeito, mas eu não quero fazer isso. Eu não quero. Eu tenho plena consciência do buraco que eu estou me enfiando em algumas coisas. Nós somos assim. Se você parar para olhar, nós fazemos isso. Aí a hora que eu quero, é o que o Conde falou. A hora que o Satiro quiser, ele para de comer torresminho, entendeu?
É porque eu conheci Enquanto eu uma não pessoa quiser, que... eu não vou parar de comer torresminho. Eu conheci uma pessoa que falava exatamente isso. Falou várias vezes para mim, eu sei que tá errado, mas não dá para fazer. As pessoas sabem disso, nós todos, na minha opinião, nós todos em um grau ou outro, sabemos Quem disso. sou eu, né? Entendeu? Peguei o meu banquinho, tchau. Então, assim, não confunde. Quando eu falo que você não pode fazer pelas pessoas, é no sentido de que se a pessoa não quiser, você não vai conseguir fazer. Não adianta. Isso não invalida a caridade desinteressada. Seja lá para quem for. A caridade desinteressada é o princípio básico do amor. Então, ama o próximo. Como? Fazendo caridade desinteressada. Mas eu quero que ele melhore. Óbvio que eu quero. Mas não adianta. Não depende da minha vontade. Depende da vontade do ser que está ali. É só ele que... Isso em qualquer situação. Pode ser teu filho, pode ser teu marido, pode ser teu amigo, pode ser um desconhecido na rua. Ontem, eu vou te contar um caso. Ontem de manhã, eu fui... 11 horas da manhã, estava fazendo cozido. Eu fui comprar aqui perto. Falei, esquecemos uma abóbora. Eu fui comprar abóbora. Quando eu entrei, eu vi um senhor... Deve ter a idade do meu pai quando ele morreu, quase 90 anos de idade, com a coluna vergada, um braço todo deturpado, um carrinho e um negócio ali. Como eu demorei no carro para achar uma sacola para carregar, eu percebi que ele estava esperando alguma coisa. Aí eu virei para ele, como eu ia rápido, falei, posso dar uma carona para ele. Falei, o que você... eu estou esperando um táxi aqui há 20 minutos. Falou para mim. Falei, não, então tá bom. Eu vou entrar fazer uma compra, quem sabe na saída, se o senhor quiser. Só falei isso. Eu lhe dou uma carona. Não sei nem pra onde o cara ia. Entrei, comprei uma abóbora, um milho, passei no caixa, saí, ele tava... Quando eu tô no caixa, ele volta pelo corredor e chega a mulher e fala, o táxi não veio até agora, todo mal-humorado. Pode pedir de novo? Aí quando eu cheguei no caixa, a mulher tava ligando pro táxi de novo, na minha frente. Olha, ele tá aqui há 20 minutos, vocês vão mandar um táxi? Tem um táxi aí? Não, tem. Quanto? Aí ele falou, quanto tempo? Aí ele falou, 5 minutos. Aí eu passei no caixa, aí ele saiu, foi lá pra fora de novo. Aí eu passei no caixa, saí, 30 metros para sair do hortifruti. Saí do hortifruti, parei nele e falei, senhor, o senhor gostaria de uma carona? Para onde o senhor está indo? Eu lhe dou uma carona. Nem perguntei, eu perguntei o lugar por perguntar, mas eu daria para qualquer lugar. Eu quero ir para o outro lado de Florianópolis. Obviamente que ele morava por ali, né? Para estar no hortifruti àquela hora da manhã. Não precisa. Eu consigo fazer as coisas. Aí o táxi está chegando. Já tinha uns 2 minutos, pelo menos, que ele estava ali. Falei, tá bom. Eu entrei no meu carro, estava estacionado, primeiro carro. Entrei e fiquei parado dentro do carro. Falei, vou esperar aqui uns 5 minutos para ver se ele tem carona. Quem sabe eu tento de novo oferecer ajuda para ele. Dito e feito. Quando deu uns 5 minutos, aí ele ficou impaciente e começou, olha só, ele tirou uma sacola de fruta grande, todo vergado, segurou no braço e começou a sair do hortifruti a pé. Eu falei, bom, e eu, no momento que eu abri a porta, eu falei, senhor, desculpe insistir, o senhor não quer uma carona? Olhou pra mim com a cara feia, não falou nada e foi embora. Aí eu olhava assim e falava, meu Deus, esse cara parece meu pai, pelo amor de Deus. Será que ele não ouviu? Que você ia fazer sequestro. Eu tô tentando ajudar, eu sou um escoteiro atravessando a velhinha. Só que eu não consegui. Olha só, eu contei pra minha esposa. Aí ele saiu a pé. Lá na esquina tem um posto de gasolina. Aí eu saí e ele a pé. Todo vergado ali. Aí eu entrei no posto, parei do lado dele. Ele estava na faixa para atravessar. Falei, senhor, desculpe insistir, mas não me custa já ajudar. Falou nada e foi embora. Falei, bom, deu, né? Não quer ajuda, não quer ajuda. Ou seja, entende? Não, se você não quer ajuda, se a pessoa não quer ajuda, aí minha esposa falou o quê?
Ah, você de alguma forma, você incomodou ele. Eu falei, eu já percebi isso. Eu fui o cara chato. Eu fui o cara que incomodou ele. Ou seja, não adianta ser bom escoteiro se a pessoa não quiser um bom escoteiro. A vida é assim. Aí eu fui pra casa tranquilo da vida, ó. Fiz o meu melhor. Porque eu fiz porque eu olhava e via meu pai ali, entendeu? Eu falei, meu Deus, esse... Aí quando ele me deu essa última olhada mal encarada, foi a terceira, eu falei, bom, não é meu pai. Vou embora. Não quer, porra. O cara não quer, sabe? Não quer ajuda. O que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Isso numa coisa simples. Que não mexe. Que, olha só, uma coisa tão simples, a impressão que você fica é o quê? Não sei, ele se sentiu ofendido, talvez, pelo orgulho dele, que ele é capaz de fazer as coisas, não precisa... Vai saber. Quem sou eu para saber o que o cara fez ou não fez? Ele não quer ajuda. Tá bom, vou embora pra casa, vim pra casa. Aí minha esposa chegou, pô, tu demorou? Aí eu contei pra ela. Eu falei, pô, demorei, fiquei lá uns 15 minutos tentando ajudar o senhor, desisti. Ela falou, realmente o cara não queria ajuda. Eu falei, não quer ajuda. Não há como você possa fazer, entendeu? E aí, como é que faz se a pessoa não quer? Entendeu? Não quer, o cara não quer isso. Isso vale para... Pode parar para ver, tudo que é situação. Pode ser teu filho, pode ser... Já fui xingado por filha minha, porque tentei ajudar minha filha. Vai saber, eu faço o que minha consciência manda, não o que os outros pedem ou querem, aquilo que eu acho que é o certo. Então a gente tem que fazer o bem. Agora, daí a pessoa aceitar, é dela, é da consciência dela, né? Não sei o motivo, não sei porque as pessoas não aceitam ou não aceitam. Imagino porque a gente está estudando a teoria. Né? Acho que esse aqui é um ponto, entendeu? Assim... Esse senhor aí, ele deve ter ideias preconcebidas pelo qual ele não deve aceitar uma carona de estranho. Minha esposa falou isso. Minha esposa falou assim, mas eu acho que ele ficou com medo. Eu falei, pode até ter ficado com medo. Pode ter sido medo mesmo. Por exemplo, criança, fala assim, ó, a gente orienta os filhos, né? Até mesmo adolescente. Eu sempre oriento os meus. Não pegue carona de ninguém, não pegue nada da mão de ninguém. Nada. Mas o que eu acho é que eu falei para as pessoas, olha, eu tentei não para insistir, não para fazer o que eu quero, mas porque eu achei que era o certo. Chegou num ponto que eu achei que eu não estava mais ajudando, não estava mais fazendo bem. Então chega, encerrou, eu vou embora. E eu não tenho o menor problema. Porque não quero explicação, não quero saber, a tua vida é tua, você faz o que você quiser com ela. Faz o que você quiser. Mas eu vou enfiar o carro na parede. Não posso fazer nada. É o que eu falo para meus filhos. Mas eu vou fazer. Eu falei, vai. Você pediu minha opinião, então eu vou te dar. Tu vai enfiar o carro na parede. Aí, uma vez ele não ouviu, enfiou o carro na parede. Eu falei, tá vendo? Aí ele veio perguntar pra mim, pai, realmente eu enfiei. Eu falei, eu tive esse palpite. Você enfiou porque você quis, não porque eu previ. Você que quis enfiar. Eu só tava olhando e vendo que você podia enfiar o carro na parede. E eu não queria que você se quebrasse todo. Você entrou na situação e se quebrou. Vamos ver diferente. O senhor é muito inteligente. Eu falei assim, não tem a ver comigo, tem a ver com a tua inteligência. Enquanto você não aprender, tu vai continuar. Um dia eu vou embora, tu vai continuar enfiando a cara na parede. O dia que eu for embora, você vai dizer o quê? Então você tem que aprender. Para olhar a situação. Aprende com o erro, guri. Não tem nada a ver com isso. Não tem problema. O mérito é seu. Né? A felicidade é você que conquista e o sofrimento é você que conquista. Não sou eu que te dou felicidade, é você que conquista a felicidade. Ele já entende. A liberdade é a melhor coisa que tem, né? Tem pessoas que ela é dócil a conselho de outro. Ela percebe que aquela pessoa sabe mais e que talvez ela possa dar um bom conselho. Ela não quer passar pela dificuldade, entendeu? Eu percebo isso em mim. Se eu vejo uma pessoa que eu julgo que sabe mais que eu, e eu tenho confiança, eu pergunto,
Muitas vezes eu uso o conselho da pessoa e não passo pelo sofrimento. Eu acho Olha, que Rosângela, eu gostei do que você falou, a confiança é importante. é né? isso. Tem Porque pessoas a que gente não adotam esse confia. ponto, agora tem pessoas que não. Ela fala assim, eu vou aprender só pelo meu mérito. É que Tem eu acho, gente que Eu você eu tem acho- confiança, você pode, né? Agora, eu quando acho você não que tem confiança, respeito e não dá. confiança são fundamentais para demonstração, que vem antes do carinho. Mas eu não acredito que respeito e confiança estão conectados às emoções, está conectado à razão. Então, o ponto de partida é a razão. Então, enquanto a pessoa não tem a inteligência, alcança a razão de perceber o que está acontecendo, só seguia pela emoção, fica difícil da pessoa conseguir adquirir essa confiança em você. Confiança e respeito, eu acho que é muito Entendeu? importante. Aquela história, eu porque confio no não cara tem porque como. ele é arrumadinho, bonitinho, não sei o quê. Não quer dizer absolutamente nada. Não quer Você dizer pode- nada. Não quer dizer nada, entendeu? Eu confio naquela mulher porque ela é uma mulher chique, ela é uma mulher letrada. Não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer Tá? nada. A Entendeu? minha confiança É e impressão. respeito se Isso dá, a minha confiança e respeito se dá pelo que eu ouço a pessoa falando e pelo que eu vejo ela fazendo. A minha se dá pelo que eu vejo ela Tá por fazer. aí. Eu também. Eu né? ouço- Que eu Eu vejo. ouço e pelo que eu vejo. O que porque eu às vezes a ouço pra pessoa mim fala não e não interessa. faz. O que eu ouço pra mim não A interessa. pessoa fala Eu e tenho não o que eu faz, faço. ou então tem pessoas que faz e não fala, né? Então, Pois eu é, observo, mas aí- construo a minha confiança e meu respeito a E partir tem daí. gente que fala uma coisa e faz o contrário. Isso. É por isso que o que eu ouço Eu não conheço interessa. várias. O que eu ouço não interessa. Ah, e tem pessoas que não falam nada e você vê ela tendo uma boa atitude. Ela nunca falou Tem nada. gente que tem Mas você discurso vê- maravilhoso, mas você Ela vai tem ver. uma boa atitude. Mas é E isso tem mesmo. pessoas que têm um Cobras discurso largadas, ótimo, né? aí na hora do vamos ver, você vê ela tendo uma atitude totalmente diferente do discurso que ela te fez. A minha frase de Exatamente parede, isso. que meus filhos sabem de cor, é essa. Como é que é? Não me interessa o que você fala, me interessa o que você faz. Aí meu filho, porque eu vou fazer tal coisa. Eu falei, faz o seguinte, quando você fizer, vem me contar o que você fez. Agora, o que você vai fazer, milhões de coisas você vai fazer. Falar é fácil, difícil é fazer. Falar é fácil. Então, pra mim, quem fala, eu quero ver, pegar, ir lá e fazer. Ó, então eu vou falar uma coisa. Eu preciso ir fazer almoço. Vamos nessa. Mas antes eu tenho que lavar o fogão. Então, Vamos. hoje eu vou comer cozido de novo, então o melhor cozido é o de hoje, não o de ontem. Então já tá pronto. Vamos encerrar então? Acho que foi bom hoje, né? A gente parou. A gente parou. Parou no aquele que sofre, Aquele que nessa sofre vida. nessa vida. Isso. Aquele que Só para eu sofre. marcar aqui. Rosângela, eu adorei ver o seu gatinho aí. Mas eu achei muito legal hoje também. Acho tão bonitinho, tem uma carinha tão bonitinha, o seu gatinho. Hoje foi ótimo. Ó, a Gênesis, ela tem muito frio. Ela fica em cima. Ela fica o tempo todo. Não, ela é parece linda. mentira, né? Ela é velhinha, ela parece linda, mentira, linda, mas ela linda, fica. linda, linda. Se eu paro um pouco, ela sobe para ficar encostada aqui. Ela Linda, dorme linda, em linda. cima de mim, ela não dorme do lado, ela dorme em cima. Cima. De noite é uma desgraça, que ela fica em cima. E se se mexe, ela vai mexendo junto. Ela virou já uma parte do meu corpo. Gente, foi ótimo hoje. Foi muito bom, né? Quanto que essa discussão aqui, quanto que, né, no esclarecer. Eu gostei muito da ressignificação, né? Ou seja, vivemos num purgatório próprio, né? Que nós construímos pra Muito gente. bom. Gostei muito. Bom, tchau para todos. Para quem vem mais tarde, até mais tarde. Isso. Mais Boa tarde temos semana, o último gente. Ótimo capítulo. estudo. O último Muito. capítulo do. Hoje teremos o Paul Janet falando sobre a Juliana. Aliás, é o contrário, a Juliana falando sobre o Paul Janet. Até mais. Gente, bom estudo para vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais a todos. Bom apetite aí.